Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Oficina de Filosofia. Lembrando que o canal é parte do projeto Oficina de Filosofia, que tem a conta do Instagram, @Oficina de Filosofia. Segue a gente lá que todo dia tem postagem, todo dia tem novidade. E lá você acompanha todas as novidades do projeto Oficina de Filosofia. Gosta de podcast? Está pensando em dar uma chance para podcast? Para ouvir o podcast Oficina de Filosofia. Tá sensacional, uma conversa franca, aberta entre eu e o professor Emanuel Taboas, do BMR, grande parceiro aqui do projeto. Lá a gente discute tudo sem filtro. Aqui no canal ainda tem filtro, no Instagram ainda tem filtro, lá no podcast é assim, sem filtro. Quer sacar a real? Ouve lá o podcast Oficina de Filosofia. Bem, dando continuidade aqui à nossa série A Coragem dos Filósofos, eu fiz um vídeo de introdução, fiz um vídeo sobre os pré-socráticos, a coragem dos filósofos pré-socráticos, e hoje eu não podia deixar de falar dele, não podia deixar de falar do Sócrates, a coragem do filósofo Sócrates. Eu tive a oportunidade, em 2016, de ir na Grécia e de percorrer ali os caminhos dos filósofos gregos. Foi uma experiência sensacional, mas uma das experiências mais marcantes que eu tive foi a de chegar no final de uma caminhada que a gente faz, a prisão onde o Sócrates ficou nos seus últimos dias de vida, seus últimos momentos de vida. Porque o Sócrates foi condenado pela Assembleia Democrática à morte. Ele foi condenado a beber veneno, um veneno chamado cicuta. Entre o julgamento final, em que ele foi condenado à morte, e o momento da morte, ele teve alguns dias em que ele ficou ali preso e falando naquela prisão para os seus discípulos. Então lá no Fédon, por exemplo, um diálogo do Platão, Platão era um dos jovens garotos que estavam ali acompanhando Sócrates nesses últimos momentos, e dizem que a última frase do Sócrates foi: digam que devo um galo a Asclépio. Asclépio é o deus da saúde. Por que ele na hora de morrer deve um galo a Asclépio? Porque a morte é a cura de todos os males. Na morte não sentimos mais as dores dessa vida, né? Isso, digam que devo um galo a Asclépio. Por que ele devia isso a Asclépio? Porque ficou feliz com a morte, a passagem tranquila. Asclépio é o deus da saúde. Ah, tá. Só que ele ia estar morto e não ia poder pagar. Estou ficando devendo um galo para Asclépio. A melhor saúde é a morte. Mas ele não podia pagar. Isso aqui é para amor. A vida, claro, a gente tem o outro lado. A gente também não sente mais os prazeres dessa vida. Porém, em termos de males, fica tudo resolvido. A gente não sente mais nada. Então ele diz: diga que devo um galo a Asclépio, o deus da saúde, no momento da morte. Mas por que Sócrates é tão corajoso? Vejam, a grande coragem de Sócrates é ter feito da filosofia uma forma de vida. Ele viveu a filosofia. Ele não ia de vez em quando para o escritório, aí abria um caderno, escrevia lá a filosofia, uma coisa que eu mesmo faço. Chego aqui no meu escritório, abro a página do Word, ou ainda tenho caderno. Eu costumo ainda escrever à mão algumas coisas, porque parece que tem uma proximidade ali com a coisa, sabe? Com o texto, com o tema, parece que entranha mais na cabeça. Mas enfim, estou divagando. Sócrates nunca escreveu nada, e a prática filosófica dele era interessantíssima. Vejam isso. Ele saía às ruas de Atenas e parava os cidadãos mais ilustres e respeitados da cidade. Guardem isso, porque é isso, aí que está a coragem da prática do Sócrates. Ele não parava qualquer Zé Ninguém, começava a tirar onda com a cara do cara e mostrar que o cara não sabia de nada e quem sabia era ele, não sei o que não. Ele parava em praça pública os principais figurões da cidade, os caras mais ilustres da cidade, os principais generais da cidade, os principais juízes da cidade, os figurões mais importantes, que eram justamente aqueles que achavam que sabiam muito bem, pelo menos sobre a sua própria área. Um grande cidadão ilustre que participa sempre da política, achava que sabia o que era política. Um general achava que sabia o que era coragem. Tem no Mênon, um diálogo chamado Mênon do Platão, isso.
Um juiz achava que sabia o que era justiça. O Sócrates parava os caras na rua e começava a questionar, inquirir os caras. Você sabe muito bem que é a justiça, então me conte. E o cara começava a explicar e começava a se enrolar. Eu sempre dou o exemplo do general, né, que está lá no Meno. O general diz, ele para o general, bom, você que é o general da cidade deve saber o que é coragem. Aí o general diz, coragem é sempre avançar e nunca recuar. Aí o Sócrates vai quebrando ele no argumento. Vai dizendo, como assim sempre avançar e nunca recuar? Mas e se o cara tiver com um juízo meio ruim? Porque para ser corajoso você tem que reconhecer o perigo e ainda assim enfrentá-lo, né? Aí o cara fica meio, tudo bem. Aí nesse caso não é. Ele diz, mas se nesse caso não é, então a sua explicação está errada. Aí tá bom, Sócrates, mas e daí? Aí o Sócrates vai, e se tiver um cara muito esperto, um estrategista, que recue com sua tropa para ver melhor o campo de batalha, o inimigo até pensa que ele está acuado, mas aí ele faz um ataque pelo flanco e ganha a guerra, evite um monte de morte, salve a vida de um monte de gente. Isso não é coragem? Aí o general, tá bom, Sócrates, isso também é coragem, não sei o quê. No final, o cara ficava puto com o Sócrates e dizia, mas Sócrates, o que então? O quê? O que é essa tal de coragem que você quer que eu chegue? Você sabe então. Aí o Sócrates dizia, só sei que nada sei. Era quebrar, ele levava a pessoa para um lugar que é de aporia, como os gregos diziam. O que é aporia? Sem recurso, sem caminho. Aí você vê que o sentido fundamental da filosofia, tal como se concebeu muito bem ali com Sócrates sacou isso, não é que ele inventou isso, ele entendeu isso. O sentido fundamental da filosofia não é te dar resposta, não é te dizer como viver, não é te dizer o que é o certo sobre tal assunto ou não. O sentido da filosofia é te colocar para pensar. E não dá para pensar sem você passar por esse lugar, que é um não lugar, de perplexidade, de não ter recurso, de não ter chão, de não ter fundamento, de estar suspenso sobre um abismo, e agora? A partir daí tu vai pensar. Não é o filósofo que vai te dar a resposta. Esses livros de autoajuda ficam te dando resposta, você pode pegar tudo isso e jogar no lixo. Não adianta. Do ponto de vista filosófico, se você quer resposta dos outros, o problema é seu. Do ponto de vista filosófico, você pegar livro de autoajuda te dando resposta, 6 passos para ser feliz, sei quantos passos para o sucesso, pega tudo e joga fora. Vai fazer o exercício de pensar com a sua cabeça. Negócio de religião, o tempo todo, o que tem lá? Resposta. Te dizem de onde veio o mundo, te dizem qual é o sentido da sua vida, te dizem o que você está fazendo aqui, te dizem qual é a moral que você deve seguir. Por isso que religião não tem nada a ver com filosofia. Ou filosofia não tem nada a ver com religião. Religião é resposta, te dá resposta. Filosofia é investigação viva do pensamento que passa por essa experiência de não saber, de não ter chão, de não ter lugar, de estranhamento do mundo. É estranhamento do mundo. Não é se sentir absolutamente em casa num mundo que foi todo feito, construído inteligentemente para você. Não é isso. Voltando ao Sócrates. Leiam a Apologia de Sócrates, um texto do Platão que narra o Sócrates no seu julgamento. Sócrates foi julgado por, vejam bem, impiedade, descrença nos deuses da cidade e corrupção da juventude. Porque pensem no seguinte, juntava era gente para ver esses diálogos do Sócrates na rua. Lembrando que em Atenas antiga, não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha telecine, não tinha nada para fazer, não tinha internet, não tinha nada para fazer. Então tinha guerra, né? Mas quando tu não estava em guerra, estava ali na cidade, tu via um cara conversando com os outros em alto nível, ainda mais nesse sentido do Sócrates. Até hoje a gente não gosta de clicar aqui no YouTube, vídeo, treta, não sei o que, vergonha. A gente gosta de treta e de vergonha. Era o que ele fazia lá. Arrumava treta com os caras e deixava os caras envergonhados. Os caras mais importantes da cidade envergonhados. Então juntava era gente para ver. Era tipo uma humilhação pública para essa galera, né? E aí, eles ficavam muito irritados. Também vários discípulos do Sócrates atentaram contra a ordem democrática lá deles, não sei o que. Botaram o cara em julgamento. E ele chega no julgamento, olha a coragem do cara.
um julgamento que ele sabia que podia levar ele a uma condenação à morte, e os outros esperavam que ele ficasse lá se humilhando, se retratando, não sei que em nenhum momento ele se retrata, ele só conta a seguinte história. Ele diz que foi, há algum tempo atrás, tinha ido ao oráculo de Delfos. Os gregos iam muito ao oráculo, né, fazer aquelas consultas. A Pitonisa, uma senhora que ficava lá, uma mediadora entre os deuses e os humanos, ficava lá embriagada de ervas e de não sei o quê, e aí dava uma resposta assim evasiva para a sua vida, e você tinha que se virar com ela. O Sócrates disse que foi consultar o oráculo, e o oráculo disse para ele: você é o homem mais sábio de toda a Grécia. O que significava para eles: você é o homem mais sábio de todo o mundo, porque os gregos achavam que a Grécia era o umbigo do mundo, né? Não tinha mundo para além da Grécia. Aí ele diz: porra, não é possível, eu me acho tão ignorante, como é que eu posso ser o cara mais sábio do mundo? Ele falou: vou testar essa porra. E ele falando isso no julgamento, diante dos cidadãos lá que estão julgando ele. Olha a sacanagem, eu quero que vocês peguem isso, olha a sacanagem que ele está fazendo. Ele vai contando essa história em pleno julgamento dele, um julgamento que pode levar ele à morte. Eles aí: eu fui parando vocês, os cidadãos mais ilustres da cidade, que são os caras que dizem que são os mais sábios do mundo inteiro, cacete a quatro, e fui perguntar para vocês, porque eu falei: pô, não é possível que eu fosse tão inteligente, você tem tanta gente inteligente igual vocês estão aqui na frente. Comecei a parar vocês para conversar com vocês. E aí fui percebendo no meio da conversa que vocês eram uns idiotas, porque vocês acham que sabem de tudo, quando na verdade não sabem de porra nenhuma. Enquanto eu, que pelo menos reconheço o tamanho da minha ignorância, que é grande, sou mais sábio que vocês, se bobear. Isso é bem interessante, né? Além da sacanagem que ele está fazendo, do ponto de vista filosófico, a ideia de que a verdadeira ignorância, a maior ignorância, é achar que sabe tudo, que aí não tem espaço para buscar mais nada, buscar aprender, entender, conhecer mais nada, é a verdadeira estupidez. A grande estupidez é achar que sabe tudo. Até a etimologia da palavra estupidez, que na verdade é romana, quer dizer paralisia. Estupidez é isso, não é um déficit cognitivo na etimologia, é paralisia. Então o cara que acha que sabe tudo, ele está paralisado naquela posição, não tem mais para onde ir. O cara que reconhece a própria ignorância, ele tem um mundo para explorar em termos de conhecimento, porque a gente é muito ignorante, né? Não esqueçam, a gente é muito ignorante, até hoje. A gente sabe quase nada sobre o funcionamento do corpo, sobre o funcionamento do cérebro, sobre o universo. O universo conhecido a gente conhece 5%. A gente é ignorante pra cacete. A gente não sabe debelar uma gripe na hora. Tem que esperar o ciclo dela, quase completo. Dar uma atenuada com os remédios que tem, com vacina, com não sei o que, mas não sabe debelar o troço na hora. É ignorância. A gente é muito ignorante. E aí, reconhecer isso te dá espaço para buscar mais conhecimento, né? Então, isso é muito interessante. A verdadeira sabedoria passa pelo reconhecimento da ignorância, e a verdadeira estupidez é achar que é um grande sábio. Mas ele está lá no julgamento e está sacaneando os caras, né? Pô, encontrei na rua, fui lá dialogar com essas sumidades que vocês são, esses grandes sábios que vocês são, e descobri que vocês são todos uns idiotas, uns ignorantes. E eu que achava que era mais idiota que vocês, acabei descobrindo que sou mais sábio que vocês. Então, deem uma olhada. A Apologia de Sócrates é coragem. Coragem do pensamento. É não fazer concessões no regime do pensamento para o teatro social estabelecido. Ele podia muito bem fazer o jogo do teatro social, chegar lá e ficar falando: desculpa, foi mal, vocês são as sumidades mesmo, eu sou o idiota, poxa, me perdoa. Ele não ia ser condenado à morte. Ele era um cidadão valoroso da cidade, guerreou muito, fez campanhas vitoriosas pela cidade, salvou a vida de fulanos que estavam ali julgando ele, era um cidadão participativo. Então, não ia ser coisa, tinha 80 anos na cara, ia pegar mal, como pegou. Faz 2000 anos esse troço, tem alguém aqui no Brasil contando a história dos imbecis que condenaram Sócrates à morte. Então, o segundo episódio fica por aqui, a coragem dos filósofos. No próximo episódio, vocês vejam.
Gente, segue aí, curte aí o vídeo, compartilha com os amigos de vocês, compartilhar é de graça. Manda para alguém aí que você acha que pode gostar. E vamos seguindo aqui o projeto Oficina de Filosofia. Não deixem de seguir o Instagram, @Oficina de Filosofia. Não deixem de acompanhar o podcast. Podcast Oficina de Filosofia. Não deixem de comprar os livros e o livro físico na Amazon. Oficina de Filosofia, as questões que nos comovem. Lá você vê tudo que está aqui e muito mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.